Fala pessoal, beleza? Se você vendeu ações ou fundos imobiliários aí durante o mês, você precisa ver esse vídeo aqui, porque você se engana e é só na declaração anual do imposto de renda que você precisa se preocupar com isso. Se você vendeu, você precisa se preocupar aí todos os meses, beleza? Isso por quê? Eu vou falar aqui para vocês. Você tem a questão do imposto de renda. E até vou montar uma planilha aqui para vocês. Eu vou mostrar lá na declaração do imposto de renda onde que você vai preencher essas informações. Mas vamos aqui aos fatos. Primeira coisa, o que você precisa entender? Ações, elas são tributadas sim quando você vende com lucro, tá? Quando você vende prejuízo, tem como você controlar isso também. E eu vou mostrar aqui para você. Se você vendeu com lucro sendo swing trade, você vai pagar aí 15% sobre o lucro. Sendo day trade, você vai pagar aí 20%. Mas existe uma isenção para quem vende com swing trade, no estilo swing trade lá. Swing trade nada mais é se você comprou no dia e vendeu no outro dia ou anos depois, isso é chamado swing trade, tá? Então, swing trade, se você fez vendas totais naquele mês de até 20 mil reais, você é isento de imposto de renda, se você fez vendas totais de até 20 mil reais. Se você fez 20 mil reais e 1 centavo, você teve venda aí com lucro, você já é obrigado a pagar aí imposto de renda, beleza? Então, até 20 mil reais você é isento. Tem um campo específico que eu vou mostrar aí para você. Agora, a parte aí do day trade, ele não tem aí isenção nenhuma. Vendeu no mesmo dia, day trade nada mais é que vender no mesmo dia, vendeu no mesmo dia, vai pagar aí imposto de renda sobre o lucro, beleza? Mas também tem como anotar aí os prejuízos. Agora o seguinte, fundos imobiliários, eu falei também de fundos imobiliários. Ele tem isenção de até 20 mil reais? Ele não tem isenção aí de até 20 mil reais não. Então esquece isenção, você vendeu aí R$1, você tem que pagar imposto de renda. Mas acontece o seguinte, tem um macetinho. Se você vendeu aí fundos imobiliários e teve lucros aí inferiores a R$50, por exemplo, você não vai ter que pagar DARF. Por quê? A Receita Federal só aceita DARF superiores a R$10. Mas você tem que anotar esse lucro, deixar anotado na sua planilha para você aí ter aí no futuro um controle que assim que acumular aí valores superiores a R$10, você vai pagar o DARF somando todos os valores, beleza? Dito isso tudo aqui, a gente vai para uma planilha aqui bem basiquinha que eu montei aqui só para vocês terem uma ideia de como é a parte de ações aí e fundos imobiliários, tá? Nesse exemplo aqui, eu montei essa planilha bem básica, mas você pode fazer melhor, dia da compra, uma do lado da outra aqui, por exemplo, colunas aqui, você copiar e colar aqui do lado do dia da venda, depois do lucro líquido você colocar numa outra coluna, mas eu quero colocar numa letra grande aqui para vocês verem, tá? Uma planilha bem basiquinha que você pode apurar aí seu preço médio. E como você apura o lucro? O lucro é o preço de venda menos o preço de compra. Então, por exemplo, no exemplo aqui que eu tenho da ação da BBAS3, eu comprei 1.000 ações em 20 de fevereiro de 2023. Nem sei se foi dia útil, tá? É só para efeito educativo aqui. Comprei 1.000 ações a R$10. E o que vai acontecer? Meu custo total aqui é R$10 mil na minha carteira. Então, isso aqui, R$10 mil, por exemplo, você declara lá em bens e direitos esse valor aqui de R$10 mil, tá? Então, se você comprou ações lá do Banco do Brasil a R$10, esse valor vai lá em bens e direitos. Mas, por exemplo, no dia da venda, você vendeu lá 1.000 ações, as mesmas 1.000 ações a R$25. Você teve um lucro de R$15 mil. Então, como eu falei, é 15%, 2.250 de imposto de renda, tá? Como você está vendo aqui, 2.250 de imposto de renda. Seu lucro líquido será 12.750. Lucro líquido vai em algum lugar? Não, é só para efeito educativo. Isso aqui vai na apuração, também vai na página Cicalc Web, que é onde você vai anotar lá e fazer o seu DARF, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Agora, eu falei de R$20 mil, as vendas de até R$20 mil são isentas. Então, se você vender aqui valores inferiores a R$20 mil, digamos que você vai ter essa isenção. Supondo aqui que você, das 1.000 ações, você vendeu aqui
800 ações que você tinha na carteira e ficou com 200. Você vai ter lucro pago efetivamente aqui? Vai ter imposto de renda? Vai ter base de cálculo aqui? Não. Então aqui o imposto de renda é zero. Então o seu lucro foi 12 mil reais. Nesse caso aqui, ele vai no código 20 na parte de isentos e não tributáveis, beleza? Então isso aqui é a parte que ele vai na de isenção, ele nem vai em apuração, ele vai na parte de isenção. Mas vamos voltar aqui aos valores iniciais para a gente aproveitar essa informação para a gente depois anotar lá naquela parte do imposto de renda, beleza? Então isso aqui foi a parte de ações. Agora a gente vai para fundos imobiliários e com fundos imobiliários eu peguei aqui um famoso também que é o MXRF11. Comprei 100 cotas, R$10 o preço de compra. Também vai, essa parte que vai em bens e direitos, beleza? Então isso aqui vai sempre em bens e direitos, a parte do seu custo de aquisição. Quando você vendeu lá, por exemplo, a R$11 as mesmas 100 cotas, total aí de R$1.100. Se o lucro foi de R$100, então vai ser 20% aí sobre R$100. O que vai acontecer? Lucro líquido de R$80. Você vai ter um DARF de R$20. E o que acontece com esse DARF aqui de R$20? Em ambos os casos, ações e fundos imobiliários. Tá vendo esse código que eu estou anotando aqui? Esse código aqui chama 6015. É o código que você vai anotar ali o seu DARF, beleza? Então lá que você vai anotar o DARF e quando que você vai pagar esse DARF. Por exemplo, estamos aqui em dezembro de 2025, que é a data de gravação desse vídeo. Você vai estar vendo lá em 2026, que é a data que vai sair esse vídeo. Feliz ano novo para você, beleza? Então, qual que vai ser a sua apuração lá em lá em janeiro de 26? Então, quando você for preencher o DARF, o seu mês de apuração vai ser mês 12 de 2025. O vencimento vai ser sempre lá o que está definido na agenda tributária da Receita Federal. Normalmente é no último dia útil do mês seguinte. Na legislação fala mês subsequente, mas não quero falar mês subsequente não, porque, sinceramente, mês subsequente aí, essa linguagem é muito técnica. Então, eu prefiro falar assim, ó, vendeu em dezembro, vai pagar em janeiro, mês seguinte, tá? Agora deixa eu puxar aqui só para o lado, porque a gente vai simular aqui um prejuízo. Vou anotar aqui um prejuízo. Então, mesmo aí nesse caso aqui, tá? Eu comprei aqui ações, por exemplo, da Banco do Brasil a R$10, a R$20, vamos colocar aqui R$20 e vendi aqui a R$15. Então aqui eu tenho um prejuízo, então eu não tenho aqui imposto de renda. A gente vai usar esse prejuízo aqui para a gente preencher lá também no programa do imposto de renda, beleza? E mesma coisa aqui para o MXRF11. Comprei a 10 e vendi a 7. Então eu não tenho aqui nada de lucro, eu tenho prejuízo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou anotar este prejuízo também, que vai ser importante lá na frente quando a gente for mexer no programa do imposto de renda, beleza? Então vocês viram aqui que nada mais é que você pegar o seu preço médio de aquisição menos o seu preço médio de compra para você achar o seu lucro. Esse lucro vai ser tributado aí a 15% swing trade e 20% day trade em ações. Ações aí tem isenção de operações totais, de vendas totais de até 20 mil no mês. E os fundos imobiliários, ele não tem isenção. Você pode vender aqui uma cota, vendeu com lucro, ele é a base de cálculo do imposto de renda, beleza? Agora a gente vai para o programa do imposto de renda, para a gente preencher aí essas informações e também como a gente vai fazer aí os DARFs no site da Receita Federal. Então agora, pessoal, a gente vai aqui para o site da Receita Federal. O site, se você quiser pesquisar na internet, dá um Google, você vai escrever o seguinte, Sicalc Web. Você vai cair aqui nesta página que você está vendo aqui. Aqui você vai informar o seu CPF, a sua data de nascimento e marcar que é humano e continuar. Aí aqui você vai cair aqui nesta tela. Esta tela, olha só, já fala aqui que o valor total não pode ser inferior a R$10 porque ele não vai aceitar. O código 6015 eu já preenchi aqui. Aqui em cima, aqui no início da tela,
são as informações do CPF que você preencheu aqui, que vai aparecer aqui. Por isso que eu não estou colocando aqui. Esse campo aqui, ó, é o campo que o código, o nome da receita, aqui que você vai escolher o código 6015, que é ganhos líquidos em operações em bolsa de valores, tá? Aí o período, por exemplo, 12/2025, beleza? O vencimento aqui tá caindo já, ó. Se você preencher aqui o mês, período de apuração é o mês. Esse campo aqui, número de referência, não é obrigatório. Então você vai preencher aqui período de apuração, tudo que está com asterisco aqui é obrigatório, tá? Então o código da receita, ó, 6015. Não sei se você está vendo bem aí, tá? 6015 está aqui em cima da tela. Data da consolidação é a data aqui que você está preenchendo o DARF. Eu estou preenchendo o DARF aqui na data de gravação desse vídeo. O valor aqui do DARF, qual que é o valor do imposto de renda que a gente achou lá naquela planilha que a gente montou? R$ 2.250. Aí aqui a gente manda calcular, beleza? Quando você mandar calcular aqui, vai liberar o valor do DARF. Aí você vai clicar aqui em emitir o DARF. Eu não vou fazer isso, porque senão vai gerar um DARF aqui no meu nome, beleza? Mas você pode até mandar excluir aqui. Então basta vir aqui em calcular. Não vou clicar aqui em calcular para a gente ver, olha só. Já deixou aqui. Então, ó, código 6015, vencimento 30/6, beleza? Aí se você marcar aqui, vai aparecer aqui, ó, emitir DARF, mas eu não vou emitir não. Eu vou excluir porque eu não quero deixar esse DARF no meu nome não, beleza? Então deixa eu excluir aqui. Show de bola? Então é assim que você emite o DARF. Código Sicalc Web, código aqui 6015, preenche os valores e aí você vai na parte de calcular, depois emitir o DARF aqui. Isso agora, depois disso tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai para o programa da Receita Federal. Então, pessoal, se você, isso aqui que eu estou fazendo com vocês é uma aula de venda de ações e de fundos imobiliários. Então, se você está gostando aí desta aula, anota aí aquele likezinho gostoso e comenta aí, tô gostando dessa aula, beleza? E se você quiser mais aulas como essa sobre imposto de renda aqui, você já deixa aqui, comenta aqui, tá? Deixa comentado aqui também nesse vídeo, beleza? Então vamos dar aí a continuidade do vídeo. Agora a gente vai para o programa do imposto de renda. Então, pessoal, agora a gente vai aqui para o programa do imposto de renda. Eu tenho aqui um programa que eu tenho aqui um CPF fictício, um trabalhador fictício, para quando precisar aqui eu ensinar vocês a fazer coisas como essa que eu estou mostrando hoje. Então, no programa do imposto de renda, a gente vem aqui agora, estou na tela principal do programa. Vocês lembram que eu fiz aqui uma venda com operações inferiores a R$ 20.000 no mês? Então, essa venda a gente vai fazer o seguinte, eu não lembro o valor dela direitinho, quanto que a gente deu de lucro, acho que foi R$ 4.000. A gente vem aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? Nos rendimentos aqui isentos e não tributáveis, a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente vai pegar aqui e vai clicar aqui em novo, tá? No novo, você vai clicar aqui em tipo de rendimento. O tipo de rendimento é 20, ganhos líquidos em operações à vista de ações negociadas em bolsa de valores realizadas até R$ 20.000. Tipo de beneficiário vai ser o titular ou seu dependente. E aqui o lucro que você teve. Como eu falei, os lucros são por mês. Então, por exemplo, você vai aqui, os lucros não, desculpa, as operações são mensais. Então, assim, operações mensais de até R$ 20.000, você vai anotando. No final do ano, você vai somar tudo. Aqui pode estar R$ 50.000 de lucro, não tem problema. O problema é, as operações têm que ser inferiores ali a R$ 20.000 por mês, beleza? Então, somando tudo, você vai colocar aqui seu lucro isento. Lucro isento de operações de até R$ 20.000. Você pode ter tido R$ 200.000 de lucro isento. Você pode ter comprado a ação por R$ 1 e vendido a 20. Aqui você vai anotar o lucro isento, beleza? Então aqui agora a gente vai para o lucro pago. O lucro pago é o seguinte, ó. Tu vem aqui em renda variável, na parte de ações. Esses lucros isentos aqui não são para fundos imobiliários, que eu mostrei para você, só existe para ações. A gente vai aqui na parte de ações, operações comuns em day trade, beleza? Eu fiz aqui aquela venda naquele
no dia 11/12/2025. Então, o meu lucro que eu tive lá das ações do Banco do Brasil, naquele exemplo, na planilha, foi de quê? De R$15 mil. R$15 mil, beleza? Você vai ter declarado lá, você lembra que eu fiz o DARF lá para você, o código 6015? A gente vai precisar daquele DARF também. Então, ó, lembra que o lucro deu 2.250 na sua planilha? Deu aqui também. Imposto devido, 2.250, beleza? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora o seguinte. Você lembra que eu falei que existe lá... Não, eu não falei. Eu esqueci. Existe lá o imposto de renda dedo duro na sua nota de corretagem. Ele é 0,005% sobre o valor lá da sua venda em operações comuns e day trade ele é 1%. Então aquele lucro dedo duro, supondo que ele deu R$10, beleza? Você vai anotar aqui, ó, IR na fonte, lei 11.033, anota aqui R$10. Ele serve para quê? Para abater o seu valor pago de imposto de renda. Então você vai ter aqui no final, diferentemente do que deu na planilha, você vai ter aqui no final R$2.240, beleza? E é o seguinte, lembra do DARF que a gente tinha que fazer, que eu fiz lá para vocês no site do Cicalc Web? Você tem que ter pago. Por quê? Aqui você tem que informar que ele está pago. Se você informar aqui que ele está pago, mas se você não pagou, isso aqui faz você cair na malha fina. Então tem que tomar muito cuidado com isso. DARF, por isso que eu fui primeiro fazer o DARF. O DARF venceu lá em janeiro de 2026. Seu imposto de renda você vai fazer a partir de março de 2026. Então você tem que deixar lá anotado para você preencher aqui que você pagou ele. Se você deu lucro e não pagou, sabe o que vai fazer? Você vai cair na malha fina porque você não pagou o DARF. Aí você vai ter que fazer a operação atrasada lá em março, abril ou maio de 2026, quando você estiver fazendo a sua declaração de imposto de renda, e vai pagar aquele seu lucro com o seu imposto de renda daquele seu lucro com multa. E isso vai te dar uma dor de cabeça, porque a multa com a Selic é 15%, vai ser um juros altíssimo que você vai pagar, beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E fundos imobiliários, aonde a gente preenche? Fundos imobiliários é aqui, ó, nessa parte de operações de FIIs e FIAGROS, beleza? Lá na minha planilha, eu anotei ali a parte de dezembro, eu tive um lucro de R$100. Lembra disso? Então aqui eu anoto que eu tive um lucro de R$100. E o que aconteceu aqui? A alíquota do imposto, tá? Ele tem aqui uma alíquota do imposto de 20% e você tem aqui um valor a pagar de... E você tem um valor a pagar de R$20, beleza? Esse valor a pagar aqui é a mesma coisa do DARF. Você tem que ter anotado aqui o seu imposto pago. Se você não pagou esse DARF, mesma coisa das ações, malha fina. A parte aqui de fundos imobiliários é muito mais fácil, mas muito mais fácil que ações. Como vocês estão vendo aqui, beleza? Então isso aqui, ó, você deu um lucro, pagou e informa que pagou aqui. Assim é em todos os meses, beleza? Agora, esse aqui também tem a mesma coisa do imposto retido. Se você tivesse 10 centavos aqui, ó, retido de imposto lá daquela lei, lá na sua nota de corretagem, você ia ter um saldo a pagar de R$19,90. Por isso que é bom aqui, eu coloquei 10 centavos aqui, tá, gente? Por isso que eu falei R$19,90. Por isso que é bom você ter sempre tudo aí anotadinho. Mas vocês lembram que eu também falei que ia fazer aí com prejuízo, lembra? Eu falei o seguinte, ó, com prejuízo em ações e prejuízo aí em fundos imobiliários. Então, vamos lá. Eu tive prejuízo de ações, beleza? Ações de R$3.000, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui na planilha para ver se R$5.000. Então, a mesma venda em dezembro, eu tive uma venda com prejuízo de R$5.000. O que você vai fazer com aquele prejuízo? Por que é bom você anotar um prejuízo? Você vai vir aqui em operações comuns, você vai colocar aqui o sinalzinho de menos e R$5.000, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Você vai vir aqui embaixo, resultado líquido do mês, meu prejuízo aqui de R$5.000. Olha só o que aconteceu com o campo aqui, prejuízo a compensar, tá aqui embaixo. Prejuízo a compensar de R$5.000. Esse prejuízo a compensar você carrega para o ano seguinte, se você tiver lá, por exemplo, um lucro de R$10.000 ali de venda de ações naquele ano lá, no ano que vem, 2026.
que você está vendo esse vídeo aqui em 2026. Se você teve lucro na venda de ações, o que vai acontecer? Você vai pegar esse prejuízo aqui de 5 mil, vai diminuir do total do seu lucro, e se você teve um lucro de 10, você vai pagar aí em cima de um lucro total, abatendo um prejuízo de 5 mil reais. Então, você vai usar esse valor para compensar lucros futuros e com isso pagar menos imposto de renda ou até não pagar. A mesma coisa são para os fundos imobiliários. Eu tive aqui um prejuízo lá com o MXRF11 de 300. Então, o que vai acontecer? Nesse prejuízo aqui, ele vai virar para essa coluna aqui, ó, prejuízo a compensar de R$300 e vai carregar aqui para períodos futuros aqui esse R$300 até você ter novas vendas. Ah, mas Valder, eu já sei aqui que eu tenho esse prejuízo, eu já sei que eu tenho que preencher esse prejuízo, mas eu quero saber o seguinte: quando eu começo o ano, aonde eu anoto esse prejuízo aí que eu estou carregando de anos anteriores? Por exemplo, se você tem prejuízo aí de anos anteriores, você vai vir aqui, por exemplo, no mês de janeiro. No mês de janeiro, aqui na parte de ações, operações comuns e day trade, se você trabalhou somente com operações comuns, eu vejo que day trade também tem aqui, ó, tem coluna para operações comuns e tem coluna para day trade. Você vai vir aqui em resultado negativo do mês anterior, você vai vir aqui em janeiro, no mês de janeiro, resultado negativo do mês anterior e colocar aqui os 5 mil reais. Aqui você vai colocar sinal negativo? Você não vai colocar sinal negativo, porque olha só, você está aqui no mês de janeiro, é um referente aqui ao prejuízo do ano que você está anteriormente. Então você colocou aqui o valor 5 mil reais aqui no exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Do meu prejuízo. Você vai anotar aqui esse prejuízo de anos anteriores, 5 mil reais. Se você for vir aqui em dezembro, por exemplo, e não tiver feito venda nenhuma, olha só, o lucro, o prejuízo a compensar, ele está aqui de 5 mil reais. E para fundos imobiliários, como é que preenche? Aqui eu tenho um campinho próprio também. Nesse exemplo, menos 300 reais. Ele vai vir se carregando aqui, ó. Eita, não é menos 300, aqui é 300 só, igualzinho ações. Ele vai vir se carregando aqui, 300 reais de prejuízo a compensar durante todo o período se você não fez vendas aí de fundos imobiliários e fiagros com lucro, beleza? Lembrando que fiagros e fundos imobiliários são tributados nas vendas de ganho de capital, mas não são tributados aí na parte de dividendos e rendimentos, beleza? Mas aqui é o seguinte: dividendos e rendimentos para nós meros mortais, tanto de ações de fundos imobiliários, nós somos isentos de imposto de renda. Eu mostrei aqui a parte de vendas e compras, mas aonde você vai preencher aqui a parte de dividendos de ações e fundos imobiliários? Na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, isso aqui quando a receita vai mudar. Então lá em 2027, quando você tiver aquele rendimento superior a 50 mil reais no mês, vai entrar aquela tributação de 10%. Esse campo aqui só vai ser preenchido quando o total de líquido do mês lá, o total de ganho no mês lá que você teve foi inferior lá a 50 mil reais, tá? Então, se você tiver rendimentos isentos aqui, você vai vir aqui nesse campo. Em 2027, quando você for fazer a declaração de 2026, esse campo aqui vai estar preenchido diferente, tá? Por exemplo, aqui, o código 9, lucros ou dividendos recebidos, ele vai ser lucros ou dividendos recebidos para somatórios inferiores aí a uma renda no mês de 50 mil reais ou um somatório anual, uma renda anual de 600 mil reais, que não é o caso aqui. Quando você estiver vendo esse vídeo, ainda vai estar a parte de lucros e dividendos isentos de imposto de renda. Você vai preencher aqui código 9, aqui vai ser titular ou dependente, o CNPJ da fonte pagadora, por exemplo, Banco do Brasil. Acho que o CNPJ é esse aqui, é o primeiro CNPJ do país, beleza? Então aqui, ó, Banco do Brasil, CNPJ, quanto que você recebeu de dividendos? R$1.000. Código 9, ok, tá aqui, ganhos líquidos e operações de mercado à vista. Agora, se você teve aí dividendos de fundos imobiliários, você vai vir aqui também tipo de rendimento, aí você vem aqui, ó, no 99, outros, e aqui você vai colocar aqui
a parte de fundos imobiliários, beleza? Você vai preencher aqui tipo de beneficiário, CNPJ da fonte pagadora, e no caso aí vai ser o seu fundo imobiliário, por exemplo, eu vou anotar aqui o nome, só para você saber, MXRF11, só para a gente ter, só para efeito educacional, aqui o CNPJ do fundo, eu sempre coloco do fundo, o nome do fundo, eu não coloco do administrador, eu coloco do fundo, beleza? Do fundo que está me pagando. E a descrição você pode colocar rendimentos de FIIs, por exemplo, e o valor, R$500. E aqui você vai dar OK, beleza? Então, assim que você vai preencher a parte de rendimentos, tanto de fundos imobiliários, quanto FIAGROS, quanto ações. FIAGROS e fundos imobiliários 99, ações, que são os lucros e dividendos, 9. Mas se você recebeu ali JCP, você vai vir aqui no rendimento sujeito à tributação exclusiva, vai vir aqui em tipo de rendimento, juros sobre capital próprio. E aqui você vai anotar também, ó, Banco do Brasil, CNPJ do Banco do Brasil, beleza? E, por exemplo, aqui no exemplo que eu estou dando é Banco do Brasil, aqui você vai colocar o seu valor líquido recebido aqui de JCP. Show de bola? Então isso aqui, pessoal, se você vendeu ações e fundos imobiliários aí com lucro ou com prejuízo, você tem que se atentar aí mensalmente. Você não deve simplesmente pensar somente na declaração anual do imposto de renda. Então, inclusive, eu ensinei aqui vocês a fazerem essa parte anual aí do imposto de renda, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezinho legal e se inscreve aí, beleza? Ajuda aí esse canal. Show de bola? Um abraço e até esse próximo vídeo aqui.